Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo a doutora Larissa Aimir. Estamos falando sobre fisioterapia pélvica e estética íntima. Agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitido no canal 7 analógico, canal 34 digital. O programa já é disponível na plataforma do YouTube. Doutora, a gente falou muito no bloco passado sobre fisioterapia pélvica e abordando muito o lado feminino. Os homens também podem se beneficiar dessa fisioterapia? Sim, os homens também se beneficiam, embora a gente vê que como na saúde da mulher a menopausa nos desprivilegia de alguns hormônios, né, estrógeno, progesterona, a gente tem maior incidência dessas complicações, mas homens também evoluem, por exemplo, com incontinência urinária. Principalmente aqueles que fazem prostatectomia radical ou parcial, que é quando tem, né, que você começa a cuidar da sua próstata e vê algum tecido diferenciado ali. Depois dessa raspagem ou desse procedimento, geralmente o urologista encaminha para a gente, os homens, e a gente faz essa avaliação para que ele não evolua com uma perda, né, de urina, incontinência urinária, e que esses músculos, como estão relacionados também na parte sexual, no homem também, que isso não chegue a evoluir como uma hipotensão sexual, né, ou alguma disfunção anorretal, que é muito comum em homem, né, que tem o assoalho pélvico muito tenso, hemorroidas, né, é que homem tende a achar que fazer força vai resolver, e não vai resolver, né, é a melhora do músculo do assoalho pélvico e do movimento peristáltico. Então, sim, a gente atende homens também. Posso falar assim que hoje o meu público 90% é mulher, mas também tenho homens. Bom, vamos falar um pouquinho sobre estética íntima, que é um dos nossos assuntos, né, de hoje. Quais são os procedimentos mais comuns em estética íntima e para quem são indicados? Ok, eu trouxe aqui também, né, tá, gente, para mostrar para vocês uma vulva, tá? Porque vai ficar mais claro o que a gente pode fazer de procedimento estético. Então, essa vulva, ela nessa pelve, se a gente verificasse ela aqui, eu estaria colocando nessa posição. Vou falar dos procedimentos estéticos femininos. Ela estaria aqui, ó, certo? É a parte externa de pele, de tecido, de gordura, que envolve o canal vaginal, né, que está aqui dentro, o canal vaginal, aqui a vagina e o ânus, certo? Então, aqui é uma mini vulva. Com o passar do tempo, a nossa vulva, ela envelhece igualzinho a nossa face, o nosso corpo, como perda de colágeno, perda de elastina e ficando mais enrugada. Então, os procedimentos, de maneira geral, eles são para deixar nesse aspecto. Essa vulva já está toda harmonizada, tá? Deixar bem claro. Por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes as mulheres se comparam com essa vulva que elas veem no filme pornográfico, que elas veem numa revista, ou até mesmo nas próteses. Mas vamos deixar claro que esse padrão de vulva representa apenas 20% das mulheres, tá? Então, você que é mulher e fica se comparando com esse padrão de vulva, essa aqui tá harmonizada, tá? E as pepecas também, quando você está assistindo o filme, estão harmonizadas, estão clareadas, estão com preenchimento íntimo, fizeram retirada de pequenos lábios. E aí, eu acho isso importante para a gente não criar esse padrão, quero ser igual, mas quero ser mais linda que já estou comigo mesma, certo? Esse é o objetivo da estética íntima avançada. Então, os procedimentos que nós fazemos, olhando por aqui para vocês entenderem, começando por essa parte superior aqui, a gente tem uma gordurinha que a gente chama de monte de Vênus, né? E essa gordurinha, ela já marca, ela faz um capô aqui na mulher, que incomoda ela. Nessa região, a gente faz lipoenzimática ou diversos outros procedimentos que fazem a redução dessa gordura localizada, ok? Descendo, a gente tem essa região aqui, que são os grandes lábios. Os grandes lábios, eles são muito interessantes porque eles protegem a parte medial e preenchem. Quanto maiores eles são, mais eles tampam a parte medial. E com o passar do tempo, eles vão ficando enrugados ou perdem volume, ficam retos, eles não ficam gordinhos assim, tá vendo? E a gente tem dois recursos para quem se incomoda com essa alteração que a gente pode melhorar. Quando é porque está muito enrugado, então esses aspectos aqui tem uns leves, não sei se vai dar para ver ali, a gente utiliza bioestimulador de colágeno, um injetável que rejuvenesce o tecido dessa região. E para aquelas mulheres que perderam volume na região, a gente faz preenchimento íntimo.
Isso mesmo, o mesmo que a gente faz na face, a gente faz nos nossos grandes lábios. Colocamos ácido hialurônico e preenchemos as regiões onde houve a perda de volume, trazendo o grande lábios para uma característica mais rejuvenescida, que é volume e pele mais estiradinha, tá? Além disso, com o passar do tempo, nós mulheres fazemos depilação, a gente toma sol, a gente tem vez que raspa. E todos esses calça jeans, todo tipo de atrito que eu usar nessa região, favorece o escurecimento da vulva. Então, a gente começa a ter manchas. Temos manchas hormonais também. A vulva também tem melasma, tá, gente? Acreditem se quiser. Então, se eu tiver manchas em toda essa região, ou região aqui, perto do glúteo, perianal, parte dos grandes lábios, nós temos clareamentos íntimos, que podem ser feitos com peeling, igual a gente faz na face, mas específico para a região da vulva, ou com outras tecnologias, como laser e diversas outras tecnologias. E por fim, nós temos o excesso de pele, que na vulva se manifesta aqui, ó, no capuz do clitóris, ele pode ter um excesso de pele a mais, nos pequenos lábios, que pode chegar quando a gente traciona, ele pode chegar a vir até nessa região aqui, então um pequeno lábio com mais excesso de pele, e temos aqui também na região anal, essa pelinha aqui, que a gente chama de plicoma quando ela não tem um vaso, porque quando tem um vaso é uma hemorroida, né? Então, todas essas regiões aqui incomodam as mulheres, dependendo, né, do tamanho e da função. Depois eu posso citar aqui quais são os incômodos. Então, o que a gente faz? Utilizamos jato de plasma puro, que é uma máquina que tem a capacidade de retrair esse tecido, diminui ele vai para dentro. Então, você passa a não ter mais essas peles. E, além disso, para aquelas pessoas que tiverem a pele extremamente em excesso, que a gente não consegue fazer com um tratamento tão conservador, não invasivo, feito em consultório, que é o jato de plasma, as ginecologistas fazem a cirurgia em corte, que é feita com laser de CO2, onde elas vêm e cortam esses tecidos em excesso. Esse já é um grau mais elevado de quantidade de tecido que em retração levariam muitas sessões. Então aí a gente encaminha diretamente para a ginecologista. É traumático quando fala em corte? Algumas pessoas pensam em corte como mutilação, né? Exatamente. Exatamente. Pegar um bisturi e cortar. Exato. Isso é a vantagem do jato de plasma. A pessoa não é cortada, não tem ponto, não tem corte, não tem sangramento, então não induz essa sensação. Embora isso é muito particular, né? Porque eu sou uma pessoa que estou na pélvica e na estética, eu não entendo o corte como uma lesão, assim, sabe? Como uma mutilação. Eu entendo como um melhoramento, mas isso aí vai muito particular da mulher, que pode sim ter essa interpretação na cirurgia como uma mutilação. Especialmente se ela conviveu com esse lábio grande muitos períodos, e inclusive às vezes ela até dá nome, sabe? Tem todo um apego àquele pequeno lábio, você não tem que retirar o seu lábio. É só se ele te incomoda. Quando ele incomoda, quando ele belisca, quando ele entra para dentro na relação sexual, quando ele traciona, quando ele fica marcado e surge regiões de hipóxia, porque não é oxigenado naquela região. Então, tem alguns fatores que predizem para, não, é interessante você tirar. Agora, se você não tem nenhum sintoma e gosta, não é um padrão de estética ser retirado, é só se for o desejo da mulher, tá bom? Bom, tem cuidados que devem ser tomados antes, né, e pós procedimentos? Tem. O primeiro dele é alinhar as expectativas, né? Que é isso que eu falei com vocês. Não adianta a gente pegar uma foto igual no rosto, quero o meu rosto igual a esse, quero minha pepeca igual a essa. Não é assim. A nossa vulva, ela é particular, ela é como uma identidade. Dificilmente, de todos esses períodos que eu estou atendendo, eu nunca vi uma vulva igual a outra. Bem sinceramente. Poderia ser uma identificação tipo íris, sabe? Porque ela é bem particular. Então, a gente não consegue ficar igual ao outro. A gente tem que alinhar essa expectativa do que eu consigo dentro de mim. Melhorar aquilo. Fora isso, a gente tem os cuidados. Então, no período depois que você faz o procedimento, você fica um tempo sem poder ter relação sexual, tem que fazer higiene adequada, né, da região da vulva, tanto lavando com produtos glicerinados e que não contenham álcool, porque o álcool reage, e sem muito atrito. Então, tem uma série de cuidados que a gente faz e, dependendo de cada procedimento, é uma orientação. Mas o importante é a gente
dentro disso, antes de começar qualquer coisa, alinhar essa expectativa à realidade do que é possível fazer dentro de mim para me tornar melhor para mim mesma. Quando chega uma paciente, quando alguém, ou talvez no dia a dia, qual é a maior dúvida que as mulheres têm quando chegam perto de você para te questionar, mesmo na consulta? Sim, a maior dúvida é se vai resolver. No caso da fisioterapia pélvica. A estética, ela é mais tranquila, porque você mostra antes e depois para o paciente, ela compreende bem, né? E alinhando as expectativas, dá tudo certo. Mas a parte funcional, por existir muito tabu, a paciente tem essa dúvida. Mas será que se eu fizer, eu vou parar de sentir dor na relação mesmo? Eu sinto dor na relação a minha vida inteira. Tem pacientes que sentem dor desde o primeiro dia que tiveram relação sexual. E são tratamentos que a gente resolve com poucas sessões. Então, às vezes, a pessoa ela fica descrédula assim um pouco, sabe? E eu a convenço para fazer esse teste, eu acho isso muito interessante. E ela mesma fala, nossa, eu nunca imaginei que melhoraria de verdade, sabe? Fica parecendo uma coisa assim, ai, vai melhorar um pouquinho, mas eu continuar sentindo. Não, é melhora completa. A perda de urina é completa. Salvo aqueles casos que tem uma lesão neurológica, né? Ou uma bexiga neurogênica, por exemplo, um paciente que teve um traumatismo raquimedular, sofreu um acidente, lesou a medula. Então, essa perda de urina não é lá por causa do assoalho pélvico, da bexiga, é um comando central e medular, né? Aí, nesse caso, a gente vai fazer o que é possível. Mas se é um problema aqui, a gente consegue resolver. Há um tempo atrás, a Rede Globo apresentava no Fantástico um quadro do Drauzio Varela. E naquela oportunidade eu ouvia ele falando sobre essa questão das dores das mulheres nas relações. E ele questionava a postura dos ginecologistas, né, que não dava a devida orientação. A sua área é nova. Hoje os ginecologistas já estão mais atentos com relação a isso? Então, eu posso dizer que parte deles, sim. Se a gente colocar num percentual, 50%. Existe ainda uma parte que acha que isso é normal e que é relacionado à idade da mulher. E sim, isso vai manifestar mais a partir da idade, mas é tratável. Existe esse mito, sim, e o que a gente faz é trabalhar isso socialmente para as mulheres entenderem que isso não é para você conviver, que você pode sair disso e entrar em contato com os ginecologistas. Então, aqui em Diamantina, eu visitei a grande parte dos ginecologistas, conversei sobre isso e da metade que eu conversei fazem encaminhamentos, estão cientes disso, né? De que isso é uma coisa impactante na vida da mulher. Mas nós temos também que ressaltar aqui que existem mulheres que não têm mais esse interesse, tá? Que se abstêm da vida sexual, não querem fazer esse tratamento e é uma opção da mulher, já que ela não vai ter mais relações, não fazer o tratamento. Isso é totalmente individual. Mas dentre aquelas que têm o desejo e têm o incômodo, aí já não é justo, né? É muito importante esse encaminhamento para que a mulher possa ter essa oportunidade, né, de melhorar, se conhecer e ter a vida sexual, porque a gente sabe que hoje a Organização Mundial da Saúde, ela considera a sexualidade, a vida sexual, como um aspecto essencial da qualidade de vida. Então, ter qualidade de vida inclui ter vida sexual saudável, ou seja, quero ter ou não quero ter, mas tenho condições de ter, certo? Se você está com dificuldade de ter a relação porque você sente dor e nada é lhe apontado de solução, você está com uma falta de saúde, porque você quer e não pode ter, entende? É diferente de quem escolheu não ter. Então, é muito legal isso, eu acho que hoje está no áudio, eu vejo aí nas redes sociais muitas publicações sobre as dores que são a dispareunia, vaginismo e vulvodynia, são as principais. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Então, dispareunia é sempre quando você tem o ato sexual e lá dentro do ato você sente um incômodo. Pode ser lá no fundo do colo, pode ser na parte lateral. É depois que você começou a relação, lá dentro você sente esse incômodo. Então, você tem relação e sente o incômodo sexual durante o ato sexual. E geralmente a pessoa, ela adquire isso com o passar do tempo. E aí, às vezes, ela fica naquela coisa, será que é o parceiro? Será que é o tamanho do pênis do meu parceiro? Será que é porque minha pepeca diminuiu? Será que eu não estou lubrificando? Aí fica aquele tanto de interrogação. E, na verdade, a gente tem que avaliar para saber, porque é muito grande e nem sempre é o pênis do parceiro. Porque sempre quer culpar que o pênis é grande. Não, gente, não tem a ver com isso.
Agora nós temos a vulvodínia, que é na região externa. A mulher sente dor nessa parte externa. Qualquer parte que ela tocar na região externa fica dolorosa. Aí a gente chama de vulvodínia, porque está relacionada à vulva e à parte externa. E a mais difícil que a gente tem, que é o vaginismo, que é quando a mulher ela não consegue ter a penetração. Os músculos dela, do assoalho pélvico, esses músculos aqui, na hora que ela vai iniciar o ato sexual, eles fecham e ficam hipertônicos, travam. Não é possível passar nenhum espéculo médico. Então, muitas pacientes são encaminhadas porque o ginecologista não consegue fazer o exame, a coleta de material cérvico-vaginal, porque ele trava tanto que nada consegue ultrapassar. Então, aí é uma hipertonia reflexa desses músculos aqui fechando, que é o vaginismo. Então, você vê que é uma complexidade grande de alterações dolorosas e que a gente pode resolver aí na vida dessa mulher para facilitar a vida dela sexual. Doutora, o tema é tão importante, né? Tão importante. É excitante também e a gente poderia conversar isso durante muito tempo. Espero que a gente possa voltar a falar sobre isso. E eu agradeço a disponibilidade de vir aqui prestar essa prestação de serviço, né? Fazer essa prestação de serviço. Ótimo, eu que agradeço, gente. É um prazer falar sobre esses temas. Realmente são temas imensos. Cada um que eu citei aqui, eu posso abordar várias variáveis ainda dentro disso. Mas o mais importante é poder chegar até algumas mulheres, né, homens também no caso da incontinência, conscientizar que isso é algo que pode ser resolvido, já é assim, muito legal a gente poder fazer isso. Hoje ter essa abertura, né, a gente ainda tem essa abertura na mídia. E, além disso, queria deixar aqui o meu contato para caso alguém tenha se identificado com esses tipos de alterações, tanto na parte estética como funcional, que eu atendo aqui em Diamantina, na Clínica Monte Sinai. Eu tenho um Instagram que eu posto frequentemente sobre temas, né, desses assuntos para atualizar e conscientizar o pessoal mesmo. Meu Instagram é @doutora-Larissa-Aimee. E lá na Monte Sinai eu atendo todos os dias, né, no consultório individual, respeitando privacidade, autonomia do paciente, independência. Ninguém fica sabendo que você esteve lá, pode ficar tranquilo. E atendo gestantes também que já não passam por todas essas dificuldades, né, que é uma coisa natural. Gestação não é uma doença, gestação é um processo. Estamos aí à disposição. O meu telefone para agendamentos é 38 9996 6939. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso. Muito obrigado por atender o nosso convite. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.